Olá, sou Laércio Comar, falando para você um resumo do que saiu de notícias na web sobre economia, sobre mercado e que pode interessar principalmente a indústria moveleira. O PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, como é que está isso aí? Bom, o PIB, segundo a FGV, cresceu 0,6% a atividade econômica comparada com janeiro. Comparando fevereiro a fevereiro, cresceu 1,2%. Laércio, é muito pouco, esse crescimento é muito pouco. Pois é, mas é crescimento, não decréscimo. Vamos comemorar, não é negativo. Consumo das famílias cresceu 2,1% no trimestre, comparado com o ano passado também, ótimo, mas cresceu principalmente na parte de serviços. E isso pendurado em alojamento, alimentação, serviços domésticos. É uma pena que bens duráveis, móveis está lá dentro, uma queda de 8,6%. Realmente não está muito legal. Mas tá, vamos olhar pelo lado positivo? Serviço cresceu. E serviços são 70% do PIB. Se ele cresceu, há uma tendência aí de acabar refletindo no restante do mercado também. E você, já ouviu falar em estagflação? Pois é, infelizmente nós vamos começar a ouvir isso com uma certa frequência. Os três grandes blocos econômicos do mundo enfrentam dificuldades consideráveis com estagflação. O duplo risco de desaceleração do crescimento e inflação alta. Isso significa que o mercado está desacelerando, as pessoas não estão conseguindo consumir, mesmo assim os preços sobem. O normal é, quando você tem muita procura, uma venda muito alta, o preço sobe. Quando a venda cai, o preço cai. Pois é, nós estamos com uma situação bem diferente. O mercado cai, desacelera, e com isso, e mesmo assim, os preços acabam subindo. Isso não é legal, realmente acaba afetando de uma forma muito grande. Mesmo assim, o presidente do Banco Central, Campos Neto, já numa palestra indicou uma intenção de levar a Selic por mais um ponto no mês que vem, em maio. Isso aí atrapalha bastante a economia, porque encarece demais para financiar uma casa própria, móveis, para você fazer compras a prazo, porque o juro sobe também. Quem tem dinheiro para investir na produção, no comércio, acaba deixando esse dinheiro aplicado porque ele está rendendo bem, mas é um remédio muito amargo que se toma para tentar diminuir essa inflação. É uma pena que é em cima de diminuir também a venda. Então, é aquele risco da estagflação. Mais uma palavra aí para a gente conviver com ela. Saiu aqui o índice de confiança na indústria, continua otimista, apesar de 22 setores recuarem, e, infelizmente, imóveis é o penúltimo em confiança, empatado com o último, obras de infraestrutura. Setor de imóveis, as indústrias de imóveis não estão muito confiantes na economia, vem sentindo bastante dificuldade. Apesar que o acumulado do ano 2021 para 2022, em peso, as indústrias de imóveis já faturaram 25,8% a menos. Lércio, 25,8 a menos é muito a menos. Sim, mas podem observar que toda semana isso vem diminuindo. Desde o começo do ano a gente fazendo esse informativo e vem diminuindo. A última semana aqui, se nós formos comparar essa semana com a mesma semana do ano passado, falamos em uma queda de 5%. Ou seja, com isso, lógico, é uma queda ainda em peso, mas pelo menos já não está tão ruim, ela vem se recuperando. Isso com a soma dos filiados AD. Se você não conhece a AD ainda, entre em contato com a gente. Se você tem indústria de imóveis, você não pode ficar de fora. E se você curte esse material, se você acha que esse resumo tem ajudado, tem sido interessante, se inscreva aqui no canal, YouTube, Instagram, compartilhe com seus amigos, dê uma força para a gente conseguir divulgar essas informações o quanto mais. Informação bem positiva também sobre Dia das Mães, é o nosso segundo maior volume de venda para o varejo. O brasileiro não deixa as compras do Dia das Mães para a última hora. Bem interessante a matéria. Foi feita uma entrevista por essa All-In, 76% dos entrevistados têm intenção de ir às compras no Dia das Mães, sempre gira dinheiro. Ah, mas o móveis já não é mais bem um presente do Dia das Mães. Concordo. Mas se nós temos dinheiro circulando, mesmo que sejam de valores menores, isso acaba acelerando o mercado como um todo. Circula dinheiro, isso é bom para todo mundo. E não esquecendo, celular e alguns objetos, alguns eletros portáteis de mão são muito vendidos nessa época como presente de Dia das Mães e são comprados em lojas de imóveis também. Ou seja, haverá uma circulação de pessoas dentro da loja
muito maior nesse período. Então, nós não podemos deixar e sem considerar isso também. Temos que buscar uma venda, se possível. Outra coisa que eu venho falando há bastante tempo, 30% dos entrevistados que estão pesquisando preço e produto para o Dia das Mães concentram a pesquisa apenas em lojas físicas. 30%. Isso significa que 70% dos entrevistados estão vendo através de web. Volto a falar, você não precisa de um grande site, você pode ter aqui no Instagram uma divulgação em Facebook, Instagram, de alguma forma, porque você não pode ficar parado. A tua loja não tem que ser web eletrônica, mas a sua comunicação tem que ser web, tem que ser eletrônica, tem que ser mídia social. Lojista, pelo amor de Deus, se mexa. Pelo segundo mês consecutivo, o número de endividados superou 65 milhões de pessoas no país. Esses dias eu coloquei já que havia superado, permanece alta. O índice de inadimplência esperado do consumidor chega a 4,7% para abril, segundo o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo. Ele imagina que deve se reduzir nos próximos meses para 3,05, para 2,8, ou seja, abril vai ser a mais alta do ano, porém a redução das despesas deve frear o índice nos próximos meses. Então imagina-se que essa redução seja por diminuição de consumo. Tomara que não, é a cruz e a espada. A gente não sabe se pede para diminuir a inadimplência, só aumentar a venda, é complicado. Para a indústria de imóveis, a inadimplência do lojista para a indústria de imóveis, ela vem mais ou menos sob controle, mas ainda com índice mais ou menos alto, tá? Está perdendo aqui em um ano, perdeu apenas para janeiro. Hoje continua no índice bem alto. Notícia bastante positiva, vamos ter uma grande gama de dinheiro investido na economia, a possibilidade de saque de R$ 1.000 por pessoa física. Eu destaco aqui que o saque é realizado por pessoa. Isso significa que mais de uma pessoa na casa, na família, vai poder fazer esse saque. Só quem tem conta inativa? Não. Primeiro contas inativas, mas também vão ser retirados os valores das contas ativas. Ou seja, muita gente pode sacar esse dinheiro. O calendário fala, já começou dia 20 de abril o saque e vai até dia 15 de junho. Três datas bases aqui, gente nascida em janeiro, fevereiro e março, já poderão ter sacado os seus R$ 1.000 até o Dia das Mães, ou seja, vai ter mais grana para poder circular, e os demais aqui também já sabem o quando vão ter o dinheiro disponível. De repente, esse consumo, essa ajuda de consumo em maio vem de um cartão de crédito comprado para se pagar com a conta do FGTS. Mas são bilhões de dinheiro que entram na economia, um dinheiro aí, vamos chamar aí, inesperado. Isso pode sim aquecer e pode fazer circular e dar um gás a mais nos próximos meses. E eu acredito que isso vai pesar bastante, sim. Uma informação aqui internacional também, uma matéria do País de Gales, o que pode ser feito sobre a crise global da habitação. Faltam casas, e não é só no Brasil, não. A falta de casas nas grandes cidades já é considerada endêmica, é uma endemia. Significa que no mundo inteiro as pessoas querem ter suas casas. E quando você tem uma casa própria, você mobília ela. Então há um mercado muito grande para todos nós podemos aproveitar. Só para comparar o que acontece aqui com o que acontece em qualquer outro local, lá no País de Gales, eles deram um exemplo aqui de uma dona de casa, em que, uma trabalhadora, aliás, que o preço médio das casas que ela está procurando, cerca de 180 mil libras, e ela paga um aluguel hoje de 675 libras. E ela consegue juntar 200 libras por mês. Ou seja, ela não consegue pagar uma prestação de uma casa financiada, está apertada, essa inflação acabou tirando também o poder aquisitivo dela. Ela até cita aqui que ela precisa comprar aquecimento para casa e comida, ou seja, isso atrapalhou os planos de casa própria, atrapalhou os planos de imóveis. A alta dos juros também acaba afetando isso. Porém, a economia consegue sempre se adaptar, consegue achar um jeito de continuar crescendo, e o importante, a demanda para casa própria, a demanda para móveis no mundo inteiro. Temos um bom futuro aí pela frente. Eu tive que trazer essa matéria para encerrar, achei fantástico a criatividade do brasileiro, o Kaká Dávila, autor de uma ideia aqui inovadora. Você ouviu falar em Pix do currículo?
Pois é, esse Pix do currículo não é nenhum tipo de golpe, não. É a respeito de enviar para ele. Ele inventou o Pix do currículo, você envia, ou pessoas procurando emprego, enviam para ele por e-mail o currículo e ele está encaminhando esses e-mails para empresas que precisam de emprego. Em 3 dias, ele conseguiu ajudar mais de 80 pessoas que conseguiram seu emprego. O porquê que eu destaco? Gente, é incrível como as pessoas conseguem se adaptar, conseguem vencer suas dificuldades. No Brasil, em específico, a mente do brasileiro, essa união de todos os povos que nós temos aqui, faz com que isso seja muito forte. Se você consegue achar gente com boa vontade para ajudar os outros, gente tentando ajudar e efetivamente conseguindo emprego, e nós imaginamos que qualquer dificuldade econômica vai ser vencida. Precisamos muita atenção nesse momento que está se passando. Percebemos, em alguns casos, algum desespero, algum desânimo, mas nós sabemos que vai passar. É só uma questão de arrumar a casa, fazer o arroz com feijão, não precisa ser algo totalmente fora do normal. A minha loja, a minha indústria, o meu trabalho de representação, eu vou fazer algo que nunca ninguém fez. Não precisa inventar a roda. O que precisa é fazer muito bem feito aquilo que você faz. O mercado vai te reconhecer. Se você concorda comigo ou não, se você tem uma ideia diferente, comenta, faz um comentário aqui. Isso acaba dando uma força para o canal bastante também. Muito obrigado e até na semana que vem.